Valdo está presente, o Cadu, né? E o pessoal vai chegando, né? São 7 horas agora. Eu queria registrar que esse evento é um evento dentro da disciplina Práticas de Extensão em Ciências Sociais 1, que os estudantes organizam dentro de temáticas que escolhem, e eu estava agora há pouco parabenizando, não é, essa equipe da Emily, Débora e José Dimas, de terem escolhido um tema sensível e tão importante, não é? Então, eu sou a professora da disciplina, então é como eu coordeno essa ação dos estudantes, e aí eu agora vou passar, eles são os organizadores, eu vou passar a palavra para eles, né? Então, Emily, fique aí à vontade, vamos começar, né? Boa noite, né, a todos. Eu queria agradecer aos conselheiros por ter aceitado o meu convite. Agradecer também à professora Silvia por todo o apoio, né, para a realização, né, desse momento, por todos os ensinamentos até aqui. E os dois são conselheiros atuantes, né? O Marcos Castella, conselheiro tutelar desde 2012, também é palestrante desde 2015, membro da diretoria da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de Alagoas. A Karine, ela é conselheira tutelar desde 2017 e também é psicóloga clínica. São conselheiros atuantes aqui na cidade, e desde já eu agradeço e sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos o convite. Não sei se já está permitido a gente começar. Se tiver, eu passo a palavra para a Karine, para que ela possa se apresentar primeiro, e depois eu faço a minha apresentação e inicio esse nosso momento. Certo. Pode, Karine. Joia, vamos lá. Internet meia ruim, né? Mas é isso, me chamo Karine, né? Sou conselheira tutelar aqui do município, sou conselheira tutelar na região 2. Acho que o Marquinhos vai falar também, eu vou falar depois um pouquinho nessa questão das regiões, né? Eu sou da região 2, Marquinhos é da 1. E eu agradeço o convite, né? Muito bom a gente poder falar de algo que a gente tem como missão de vida, né? E desde já agradeço o convite à Emily e a todos, né? A professora Silvia, a todo mundo aí que nos permitiu estar aqui falando nessa noite. E é isso, né? Marquinhos aí está falando e depois eu falo em seguida. Tá certo, vamos lá. Prometo ser breve, né? Dentro do que a Emily pediu para a gente falar, no tempo. Primeiramente, eu quero me apresentar, assim como a Karine, sou conselheiro tutelar aqui na cidade de Rio Largo, na região 1, que compreende a parte mais baixa da cidade, né? E estou nessa missão desde 2012, como a Emily bem falou. A gente encara essa missão, na verdade, né? Como algo muito precioso, e falar sobre o Conselho Tutelar é muito gratificante para a gente, mas a gente não pode falar apenas do Conselho Tutelar sem fazer uma abordagem histórica, né, dos aspectos históricos do que levou essa ferramenta tão importante a ser inserida na sociedade. Então, nesse primeiro momento, a gente decidiu dividir em 2 blocos, e essa parte de aspecto histórico ficou comigo, e a Karine vai falar um pouco mais à frente sobre a rotina, né, das ações do Conselho Tutelar, na prática, né, no dia a dia, de como essa instituição ela é utilizada para um bem de uma população que ficou à margem da sociedade durante tanto tempo, né, que são as crianças e os adolescentes. Então, é o seguinte, nada foi como é agora, né? Vocês sabem, nós carregamos aqui na nossa sociedade, no Brasil, uma herança, né? E essa herança vem desde o período
colonial. E então, criança e adolescente no Brasil sempre foi vamos dizer assim, para a sociedade, para o poder público, um problema, né? Eles encaram como um problema, sempre encararam assim. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio com a outra roupagem, né? Ele veio depois de muita discussão, depois de muito debate na sociedade, mas nem sempre foi assim. Para a gente ter um norte, né, do início desse momento nosso, o conceito de criança e adolescente ele só foi definido após a promulgação da lei 8.069/90, que a gente conhece popularmente como Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá atrás, como eu falei no início, a gente veio carregando essa herança desde o período colonial, e criança e adolescente era visto à margem da sociedade, né? Era um grande problema. Então, a primeira política, que a gente não pode nem utilizar ela assim como política social, mas era uma política de Estado, foi a roda dos expostos, né? E ela consistia no quê, basicamente? Eram crianças que eram deixados pelos seus pais, e o Estado recebia, acolhia essas crianças através de por isso que é o nome roda dos expostos. Eles tinham um objeto, um canalzinho, e é como se você fosse girando, a família deixava aquela criança numa situação de abandono, geralmente eram nas Santas Casas aqui no Brasil, isso lá no século XVIII começou. Essas crianças elas eram depositadas nesse objeto, e esse objeto ele girava, a criança era deixada nesse objeto, ele girava para dentro. Era como se fosse você voltava aquela criança desse objeto para a instituição, né? Então, assim, foi a primeira política de Estado, né, que foi implantada, né, naquele período, e era um acolhimento de crianças e adolescentes nessa situação, né? Para a gente ter uma noção, nesse período foram quase 200 anos para que a gente pudesse ter criado uma legislação própria para tratar sobre criança e adolescente, que já foi no século passado, século XX, que foi o Código de Menores, né? O primeiro Código de Menores, que foi conhecido como Código Melo Matos. Então, dentro dessa abordagem toda, a gente carregou durante 200 anos, praticamente, crianças e adolescentes apenas como objetos a serem colocados na mão do Estado, quando as famílias não queriam mais, ou não podiam, não tinham condições, já que não haviam políticas sociais, né, que pudessem dar um incentivo e um estímulo para que aquelas famílias pudessem criar seus filhos. Então, nesse período todo, as crianças não tinham uma legislação própria. E aí, por que o código é conhecido como Código de Menores? Porque ele foi o que estabeleceu o que a gente entende hoje como maioridade, né? Que até hoje, 18 anos de idade, é quando o ser humano no Brasil ele é considerado imputável, né? Então, o Código Melo Matos, na verdade, não trouxe nenhum ganho social e nem de direitos, né? Não enxergava a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Então, o Código Melo Matos ele tratava apenas com o objetivo de manter uma ordem social dentro do contexto nacional, para que essas crianças, esses adolescentes, eles pudessem ser reprimidos, né? Então, esse era o viés desse código. Ele só tinha essa abordagem, tá? Então, ele estabeleceu a maioridade, como eu falei, 18 anos, né? E, ao longo dos anos, ele ficou vigente por quase 50 anos. Ele só teve uma alteração em 1979, que já foi o segundo Código de Menores, né? E esse foi, na verdade, uma revisão desse Código de 1927. Né? E ele é conhecido como o princípio, né? Ele trazia o princípio da situação irregular, né? Então, o objetivo dele era só discriminar a criança ou adolescente, era só utilizar essa ferramenta para poder, vamos dizer assim, excluir essas crianças e esses adolescentes da sociedade. Então, era nesse sentido. Nesse período também, né, entre 1927 e 1979, na revisão do Código, foi quando surgiram a que a gente conhece popularmente, que hoje é o CRM, que a gente conhece popularmente como as FEBEMs, né? Então, vejam que, durante todo esse tempo, né, quase
500 anos de história, né, a gente só conseguiu formular uma legislação que pudesse enxergar a criança e adolescente como prioridade absoluta, que é o tema da nossa palestra aqui, em 1990. Então, vejam só, quase 500 anos de história, essas crianças e esses adolescentes, que eram conhecidos antes como menores, a gente não usa mais esse termo porque a gente entende que é um termo, vamos dizer assim, pejorativo, né, para essas pessoas. Então, é toda uma carga histórica voltada para criminalizar a criança e o adolescente. A gente vive numa sociedade, ainda hoje, né, com muitos resquícios patriarcais. Né? Então, política para mulher, política para idoso, política pública para criança e adolescente, nem pensar antes da promulgação da Constituição de 1988. Então, de onde surgiu essa ideia, né? Voltando um pouquinho mais para a questão do Estatuto. Essa ideia surgiu também com o nascimento da nossa Constituição, que todo mundo conhece, né? Que trata crianças e adolescentes, passa a definir quais são os direitos fundamentais, né? Que é o direito à vida, que é o primeiro direito a qualquer ser humano, direito à vida, direito à saúde, direito à educação, à dignidade, à liberdade. Então, esse artigo da Constituição, que é o artigo 227, ele é que deu toda esse norte para que fosse implantado o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, a gente utiliza esse artigo da Constituição e ele foi transportado, né, para o Estatuto da Criança e Adolescente como um artigo que definiu o que é criança e adolescente, quais os direitos, né, colocou eles numa situação de realmente essa situação de pessoas em desenvolvimento, né, preocupados com o bem-estar social, moral, espiritual, enfim, em todas as áreas da vida que uma pessoa deve ter essa preocupação. Então, o Estatuto trouxe isso através da Constituição. E esse período, né, que foi o período do regime militar, ele restringiu muita coisa em relação a esses ganhos, vamos dizer assim, para a sociedade. Então, só no final da década de 80 é que começou a ser discutido todo essa política. Então, nossa lei é uma lei muito jovem, assim como é a nossa Constituição também, né? Vocês terem noção, nos Estados Unidos a Constituição é de muitos anos atrás, né? Então, a nossa, tudo é muito recente, então, tudo é muito novo, tudo é uma roupagem muito nova para essa sociedade. Então, por que foi definido isso? Foi definido para tratar crianças e adolescentes não mais como os códigos de menores, o de 1927 e o de 1979 traziam, essa roupagem de situação irregular, que as famílias não tinham condições de criar as crianças, então o Estado intervia só nessas condições, nas questões de marginalização da criança e do adolescente, não mais essa temática, mas uma abordagem mais humana, né, mais humanizada, trazendo a criança e o adolescente para o debate político, né, e social do país, como protagonista, e estabelecendo um princípio que é o princípio que rege todas as políticas voltadas para a criança e adolescente hoje, que é a política e o princípio da prioridade absoluta e também o princípio da proteção integral. E o que isso significa? Essas crianças e esses adolescentes, eles passaram, né, a ser, vamos dizer, um exemplo bem simples, né, que o professor Edmilson, que era o nosso mestre, né, faleceu alguns anos atrás, ele trazia exemplos bem simples, bem simplórios. Antigamente, se uma criança ou um adolescente, né, que eram tratados como menores, estivessem em uma fila de hospital, por exemplo, a prioridade sempre era o do homem, o da mulher, o do adulto. Essa criança ela não tinha esse direito a passar à frente, né, a tomar a frente. Não era reconhecido como uma prioridade para o Estado e para a sociedade. Então, hoje em dia, a criança ela é prioridade absoluta. Em termos bem simples, se você chegar hoje num acidente de trânsito, por exemplo, e tiver um adulto e tiver uma criança, a criança ela tem a prioridade no atendimento. Ela tem a prioridade nas políticas públicas, na formulação de políticas públicas. Por exemplo, no orçamento, vamos dizer assim, de uma cidade ou do Estado, ou até da União. A criança e a adolescente ela deve ser a prioridade. Então, as políticas públicas voltadas para esse público que devem ser prioritárias tanto para o poder público quanto para a sociedade. Então, esse é o princípio da prioridade absoluta, né? Então, foi esse ganho principal, né, que conseguiu enxergar essas pessoas como pessoas realmente em situação de desenvolvimento, né, e priorizando esse desenvolvimento
e como diz aquele clichê, né, que é o futuro da nação, a criança e o adolescente. Então, foi nessa perspectiva que nasceu o princípio da prioridade absoluta. E também o princípio da proteção integral, né, que é essa rede integrada, e foi aí, a partir desse ponto, né, que eu não posso me prolongar muito, porque senão eu não entro na seara do Conselho Tutelar, né? Então, foi a partir desse ponto que foi estabelecido também, a sociedade pensou e entendeu que o juiz ele não poderia ficar, vamos dizer assim, abarrotado de atribuições e coisas que a sociedade poderia resolver. Então, nasce aí, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, dois órgãos de importância fundamental para essa política, que foi o Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente, a nível municipal, e a nível estadual, o Conselho Estadual, e nacional, o CONANDA, e especificamente, que é o nosso tema, nasceu também aí o Conselho Tutelar. Então, a princípio, quando foi pensado em criar o Conselho Tutelar, foi para descentralizar ações do judiciário. Então, antigamente, tudo lá, como eu falei, lá no Código Melo Matos, né, no Código de Menores, todas as determinações relacionadas à criança e adolescente eram definidas pelo juiz. Então, coisas simples, como orientações a pais, né, ou a responsáveis, passava pelo crivo, pela decisão do Poder Judiciário. E agora não mais, né, com a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente e o advento do Conselho Tutelar, foi pensado, né, que membros da sociedade civil, através de um processo de escolha que a Karine vai falar mais na frente, pudesse fazer esse papel que era feito pelo juiz anteriormente. Então, houve também esse ganho com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é com a política da sociedade de forma democrática participando das decisões. Então, aí é a democracia participativa plena, né? São pessoas comuns da sociedade, nós não temos, nós exercemos a função provisoriamente, somos pessoas comuns da sociedade, não há alguns pré-requisitos que a Karine vai falar daqui a pouco, né, para poder exercer essa função, mas são pessoas da sociedade, são pessoas que conhecem o ambiente social, né, têm contato com o povo, então participam ativamente da vida social das suas cidades. Então, o Conselho Tutelar foi realmente algo que chamou a atenção dessa nova política, né, e até hoje o Conselho Tutelar tem feito esse papel, né, de facilitador do acesso das crianças e dos adolescentes aos órgãos e aos serviços públicos, né, tem dado suporte também às famílias, tem sido uma porta aberta para que a sociedade possa se desenvolver e possa ser, como diz o hino do Conselheiro Tutelar, né, nós somos os olhos da sociedade, né, então o Conselho Tutelar não faz nada sozinho, apesar que as atribuições são deles, mas a lei diz o seguinte, que todos nós somos defensores de criança e adolescente, né? Então, esse momento que vocês estão fazendo aqui é um momento importante para que vocês possam realmente se reconhecer, né, como parte dessa engrenagem, né? O Conselho Tutelar, ele só age quando ele é provocado. Então, quando há suspeita ou confirmação de maus tratos. Então, é uma democracia participativa que depende também da ajuda, né, vamos dizer assim, da contribuição social, né, de que pessoas possam denunciar, de que pessoas realmente indiquem ou ajudem na formulação de políticas públicas ao CMDCA. Então, esse é o papel do Conselho Tutelar. Foi daí essa necessidade, que, com o advento do Estatuto, de criar esse vínculo e esse sentimento de pertencimento da sociedade nessa discussão política em prol dos direitos da criança e do adolescente. Então, como eu falei, né, para não me prolongar tanto, se eu estiver passando do ponto aí, Emily, você sinaliza, para não tomar o tempo da Karine. Então, foi essa discussão que trouxe o advento do Estatuto da Criança e do Adolescente e a criação do Conselho Tutelar, no sentido de assegurar às crianças e adolescentes os direitos que lhes são pertinentes, como para todos nós, né? Direito à vida, direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, à dignidade, à liberdade, né? O direito à participação na vida política, né, na forma da lei, para criança e para adolescente, claro, né?
só pode votar a partir dos 16 anos, mas a criança e o adolescente ela está inserida na vida política do país, né, nas discussões sociais. Então, é nesse sentido que nasceu o Estatuto e que, com ele, nasceu o Conselho Tutelar, e, através do Conselho Tutelar, a gente tem feito esse trabalho em todo o Brasil, né? São cerca de quase 6 mil, né, cidades, 5.500 cidades, em torno de 30 mil conselheiros tutelares no país. Aqui no nosso estado, em todas as cidades, tem um conselho tutelar. O nosso estado foi um dos pioneiros no Nordeste, né, e aí, por isso, a importância dessa cidade, né, de Rio Largo, de fazer parte disso, porque foi a primeira cidade do estado e uma das primeiras do Nordeste a ter instalado um conselho tutelar, né. E para finalizar essa parte, vou falar rapidinho, uns 2, 3 minutos, sobre a criação do Conselho Tutelar aqui no nosso estado, que é importante saber, né? O Conselho Tutelar ele nasceu na cidade de Rio Largo, através do CMDCA, que, na verdade, foi criado através de uma política praticamente cristã, né? O CMDCA, na verdade, ele era composto por maioria de membros da Igreja Católica, assim como no Brasil inteiro, né? A CNBB e a Igreja Católica começaram a discutir e a criar o estatuto, né, junto com a sociedade, com juristas e com movimentos sociais. Então, aqui no Nordeste, predominou muito essa questão religiosa, né? Então, aqui na nossa cidade, foi criado o primeiro Conselho Tutelar, né? Em 1992 foi feita a primeira lei, quase 2 anos depois da lei promulgada a nível nacional, foi criada uma lei municipal que criou o CMDCA, e na época a Igreja Católica conseguiu, né, fazer essa mobilização social e fazer o primeiro processo de escolha. E daí nasceu o primeiro Conselho Tutelar do Estado, foi aqui na minha cidade, e é o da minha região, da primeira região, e dessa cidade surgiu o membro que criou o Fórum Associado de Conselheiros Tutelares, que foi o professor Edmilson Saudoso, que foi quem ajudou a implantar todos os conselhos tutelares do Estado em cada cidade do nosso Estado. Então, assim, é um motivo de muita honra poder ter feito essa abordagem, desculpa, poder ter feito essa abordagem, acho que tomei muito tempo já, com 25 minutos, né? Poder ter feito essa abordagem histórica, né, dessa criação do Conselho Tutelar. Karine vai falar mais à frente agora, né, sobre aspectos importantes, né, que é o dia a dia, a rotina do Conselho Tutelar, e eu me coloco aqui à disposição, se houver a necessidade mais à frente, de fazer alguma contribuição. Então, no mais, eu queria antecipadamente agradecer a Emily e a professora Silvia, né, pela oportunidade, e passar a palavra para minha companheira Karine. O Conselho Tutelar, ele é um órgão, né, é o que a lei, né, o ECA, ele fala, né, no artigo 131, é um órgão autônomo, né, permanente, não jurisdicional, é como o professor Emilson falava, né, depois que é aberto, ele não pode ser mais fechado. E daí, já entrando dentro da questão da eleição, de quem é que pode, como é que pode ser feito, né? Primeiro que o Conselho Tutelar, como ele é um órgão, ele é composto de 5 conselheiros. Então, não tem como ter um Conselho Tutelar, ou ser um Conselho Tutelar, um conselheiro. 1, 2, 3, não. O Conselho Tutelar, ele é composto por 5 conselheiros. E é interessante também que as decisões que é tomada pelo Conselho Tutelar é tomada pelo conselho, não é tomada por um conselheiro. O artigo 136 do ECA, ele até fala isso. O conselho tutelar que delibera, que toma as decisões, não é apenas um conselheiro, porque um conselheiro não é o conselho tutelar, né? O conselho, ele é realmente 5. E daí são 4 anos, né? O mandato, composto por 5 conselheiros, escolhidos pela população, como o Marquinhos falou, são pessoas comuns, né? São pessoas dali, daquele ambiente, daquele município, que reside ali naquele local, né? Que conhece um pouco da realidade, do dia a dia, do que se passa, daquela comunidade. E são 4 anos. E o que é interessante é que agora, em 2019, né, teve a questão da lei, né, que ela foi alterada, onde antes o conselheiro tutelar, ele assumiu um mandato e ele podia só se candidatar para um outro mandato, ou seja, só poderia ter 2 mandatos, mas depois dessa alteração, eu acho que foi abril, Marquinhos, eu não tô, foi abril, não foi isso? Abril de 2019 foi sancionada a lei. 9 de abril. Isso. Foi sancionada a lei e o conselheiro tutelar
é permitida, né, a recondução de novos processos de escolha. Então, ele pode se candidatar a 1, 2, 3, 4, né? Pode se candidatar o tanto que ele achar necessário para estar contribuindo ali naquele local, né, naquela região. O que é interessante também, quando a gente entra dentro da questão do processo de escolha, né, vamos dizer assim, uma parte mais administrativa, o que é que o ECA fala, né, no artigo 133? Ele estabelece três requisitos, vamos dizer assim, para que a pessoa possa se candidatar ao conselho. Né? Que é reconhecida a idoneidade moral. 2, precisa ter uma idade superior de 21 anos. E 3, precisa residir no município. E daí uma coisa interessante, porque aqui em Rio Largo nós temos 2 regiões. São 2 conselhos tutelares. Eu faço parte da região 2, Marquinhos faz parte da região 1. Então, como é dividido, então a gente sabe, né, quais são os bairros de Rio Largo que fazem parte da região 2. Então, para eu ser conselheira tutelar da região 2, eu preciso residir em um desses bairros. Assim como o Marquinhos, ele é da região 1, né? Então, ele precisa residir em um dos bairros da região 1. É o que acontece aí no município de Maceió. Em Maceió são 10 conselhos. Então, caso, né, a pessoa vá se candidatar para um determinado conselho, ele vai precisar se candidatar para aquele conselho que abrange, né, o bairro dele. Então, não tem como uma pessoa que mora, por exemplo, no Benedito Bentes, ele ser candidato no conselho tutelar lá na Ponta Verde, né? Ele vai precisar ser candidato na região realmente onde ele mora, onde ele reside, né? E voltando até um pouquinho dentro da questão do processo de escolha, né? Antes de a gente entrar dentro das atribuições do conselho, na grande cidades do Brasil, na maioria dos municípios, né? A eleição ela é direta, né? Como essa eleição direta é onde toda a população ela pode ir, ela pode votar, Maceió é assim, e muitos municípios daqui do nosso estado é desse jeito. Mas existem alguns municípios, é mínimo, assim, a porcentagem é muito pouca, alguns municípios do país ainda, que a eleição ela é de forma indireta, né? Onde a gente chama de eleição colegiada. Né? Então, são alguns órgãos, são as escolas, secretarias, hospitais, né? Escolhe ali os delegados, né? A CMDCA fica à frente disso, dentro desse processo, né? de escolha de eleição, e escolhem ali os delegados, onde eles vão estar votando também, né? Para os candidatos do Conselho Tutelar, né? Que vão estar ali como candidatos do Conselho Tutelar. Isso daí é a respeito do processo, né, de escolha. Não sei se o Marquinhos quer acrescentar alguma coisa em relação a isso. Não, só contribuindo rapidamente, essa ideia, né, da residência no município, na região, é justamente aquilo que a gente estava falando lá no começo, né, da questão do pertencimento, da questão do vínculo com a social daquele conselheiro, né, se ele for conduzido para um mandato, que ele conheça a realidade local, que ele saiba, né, quais são as regiões periféricas, onde ele pode contribuir socialmente. Então, foi nesse sentido que a lei estabeleceu um desses pré-requisitos. Só essa contribuição, Karine. Isso mesmo. E é interessante porque, assim, por mais... Eu acredito que Marquinhos também veja dessa forma, vou trazer até uma experiência pessoal, que por mais que a gente resida, né, a partir do momento em que a gente passa, né, a ser conselheiro tutelar, a gente passa a conhecer, às vezes, uma realidade desconhecida, né, assim, porque muitas situações eu passei a entender um pouco mais dentro da minha cidade, na minha região, depois que passei realmente a ser conselheira, e a gente consegue enxergar, eu sempre falo isso, sempre que eu vou falar do conselho, ou sempre que eu vou falar de quem é conselheiro, né, assim, que a gente se torna solução na vida das pessoas. Eu acho que essa é a frase-chave, assim, é a minha frase de vida para o Conselho Tutelar, né? Eu digo que o Conselho Tutelar não é um emprego, é uma missão de vida, né? Por quê? E por que eu vou entrar na questão do emprego? Eu já posso até falar um pouquinho do artigo 134, porque eles falam da questão do salário, né? Vamos dizer assim, da cobertura previdenciária que o conselheiro ele recebe, e que diverge
de local para local, de município para município, não existe um padrão. Todo conselheiro tutelar ele recebe X valor, não. Então, varia muito. Isso já é algo definido dentro da lei municipal, né? É o que o artigo 134 fala. Então, assim, onde vai ser o conselho, o funcionamento, a remuneração, né, dos membros, tudo isso é dentro da lei municipal que é estabelecida, né, valores, tudo isso realmente é o município que estabelece. Então, assim, não existe um salário fixo, um salário padrão. Todo conselheiro recebe X valor. Não é. Então, diverge muito. Mas, independente de valor que se recebe, a gente precisa ser solução. Porque, até como o Marquinhos falou, o ECA, né, a lei 8.069/90, que é o ECA, ainda é muito nova. Então, a sociedade, querendo ou não, ainda está aqui, né, assim, aprendendo a lidar com a criança e com o adolescente, né, lidar com a criança como um todo. Então, existem muitas coisas arraigadas ainda e uma visão, às vezes, muito errada do conselho tutelar, porque muita gente tem a visão de que o conselho é a polícia das crianças, né? É a polícia do adolescente. Nós não somos polícia, né? A gente não é polícia, a gente não está ali, às vezes a criança, quando vê o carro do conselho, corre, porque tem medo, porque a polícia vai me levar embora. E isso precisa ser desconstruído. A gente precisa realmente mostrar, ensinar para a criança e para o adolescente que o Conselho Tutelar ele é um órgão de proteção, é um órgão que está ali para proteger os direitos, para fazer valer a pena cada direito, né? Cada direito dessa criança, cada direito desse adolescente, cada direito dessa família, porque essa criança ela é inserida dentro de uma família, e nós não estamos aqui para punir, a gente não está aqui para julgar, né? Não cabe ao conselho esse papel de julgamento, né? Não cabe ao conselho, a gente é um órgão que a gente encaminha, a gente vai encaminhando, a gente vai, né, requisitando, mas não é um órgão que vai judicializar, porque nós não somos, né, como o artigo 131 fala, é um órgão não jurisdicional. Então, por isso que determinadas atribuições, como é que eu posso dizer assim, até requisições a gente encaminha para que o órgão competente ele faça isso. Mas essa visão do conselho, de que o conselho é a polícia das crianças, precisa ser mudado, né? Precisa ser modificado. Que até eu mesmo, né? Assim, sou jovem, gente, não sou... Tenho mais de 21 anos, né? Para estar no conselho, mas sou jovem. Mas eu tinha esse medo. Eu lembro que, há um tempo atrás, aqui em Rio Largo, o carro do conselho era uma Kombi, né? Então, assim, quando eu vi aquela Kombi, gente, é como a gente dizia, né? Meu Deus, é a polícia, vai levar, corria para casa. Não estava fazendo nada, só brincando na rua. Mas corria para casa com medo, porque era o carro do conselho que ia me levar por algum motivo. E muitas crianças, muito adolescente ainda tem essa visão. E que às vezes é reforçado na escola, é reforçado, né, em casa. Às vezes, quando a gente passa na escola para fazer uma visita a alguma coisa, né, às vezes o professor tem essa fala: olha, o conselho está aí, viu? Vai se comportar, não, o conselho está aí, vai levar. Né? Então, é algo que precisa ser até dessensibilizado, né? na população, em nós, e na população como um todo. Trazendo um pouquinho para o nosso dia a dia, dentro das atribuições, assim, o que o Conselho ele faz, eu digo que é um desafio todo dia, né? Porque, lógico, a teoria está aí, a gente vê, mas a prática às vezes dá uma mudada, né? E até porque a gente tem emoção, a gente tem sentimento. Então, às vezes a gente diz assim, não vamos se envolver. Quando olha, a gente já se envolve, né? Marquinhos pode até reforçar isso. A gente se envolve ali, no caso, na família, né? Da criança, do adolescente. E quando a gente olha, a gente se envolve ali. E assim, dentro das atribuições, como eu falei anteriormente, as atribuições do Conselho Tutelar, não a atribuição do conselheiro, não é só do conselheiro, mas do Conselho Tutelar como um todo, né? Que é fazer esse atendimento às crianças, tanto que fala no artigo 98, como e aplicar, né, as medidas, né, de proteção, que é o que fala dentro do artigo 101, que cabe realmente ao Conselho Tutelar, seja encaminhar esses pais, seja
trazer orientação, seja apoio, seja encaminhamento, questões de matrícula, abrange um todo. E o que é interessante, que eu acho dentro do artigo 101, porque o artigo 101 ele traz as medidas, né? As medidas que vão ser aplicadas para essa criança, para esse adolescente e até para essa família também, porque não é só a criança não é sozinha, né? Ela tem uma família, ela tem às vezes ali um pai, um irmão que tem um problema com álcool, que tem um problema com drogas, que tem, né, outras necessidades, e daí se aplica como um todo, e o conselho passa a fazer esse acompanhamento como um todo, acompanhar, né, essa família, requisitar serviços públicos, requisitar, né, os serviços públicos no geral, encaminhar os casos, né? Dependendo do caso, a gente encaminha para o Ministério Público. Então, casos de abuso, negligência, violência, né? A gente faz esse encaminhamento para o Ministério Público, situações de vulnerabilidade também, encaminha para o Ministério Público, né? Encaminha para a delegacia, situações de guarda, de pensão, tudo isso a gente já faz o encaminhamento para a Defensoria Pública. Então, assim, chega na gente, como a gente fala, o conselheiro é uma porta de entrada. Ele vai chegar na gente e a gente vai fazer os determinados encaminhamentos para os próprios. Marquinhos até falou, né? O conselho não caminha só, e não caminha mesmo. Né? A gente precisa dos outros órgãos, a gente precisa do CRAS, a gente precisa do CREAS, né? A gente precisa da delegacia, a gente precisa do Ministério Público, a gente precisa do hospital, a gente precisa da escola, a gente precisa da saúde do município, a gente precisa da assistência, a gente precisa de uma rede, porque sozinho o conselho não consegue fazer o que diz, né, o ECA. Sozinho a gente não consegue fazer o que diz, né, o estatuto. E daí, quem é o único, né, quem é o que acaba sendo prejudicado, às vezes, novamente, essa criança e esse adolescente, quando esses serviços falham, quando esses serviços, né, eles não correspondem, ou eles não respondem, ou eles não estão ativos. E é uma pena, por quê? Porque em muitos municípios do nosso Brasil, né, muitos desses serviços não existem, estão parados, né? Às vezes tem só ali, tem um CRAS, mas não tem um psicólogo, não tem um assistente social, e o trabalho do conselheiro tutelar, ele fica uma coisa meio impotente, fica, né, embaraçoso, e fica complicado de a gente realmente fazer o que a gente precisa fazer. Mas, assim, não é um trabalho simples, é um trabalho que exige, eu digo, muito amor mesmo, sabe, gente? É olhar para o conselho com essa visão de ser essa solução e de promover realmente esse bem-estar, esse direito, né, que essa criança e esse adolescente eles têm, né, de uma convivência familiar, de uma convivência comunitária, de um direito à vida, do direito à saúde, do direito de ir e vir, do direito, né, de escola, de educação, e que não é fácil, às vezes, diante do contexto no qual a gente vive, né? Mas cabe ao conselho, é a atribuição do conselho fazer essas requisições, né? Expedir essas notificações e realmente zelar pela proteção dessa criança e desse adolescente. E aí, você quer complementar, Marcos? Eu estou aqui olhando o tempo. Não sei nem quanto tempo Emily vai nos dizendo aí. Não, se tiver de cortar, pode cortar, viu, Emily? Pode fazer a professora Silvia, pode fazer alguma cena que a gente para. Mas, na verdade, assim... Vai falando. Mas, na verdade, assim, só para contribuir, assim, eu observo muito, né? Então, assim, eu via a Karine falando, assim como vocês também, e realmente fazendo o que ela estava falando, eu estava processando, né? Como a nossa sociedade evoluiu, né? A gente vê muita injustiça ainda. A gente vê realmente que a sociedade ainda tem muito a evoluir. Mas vejam só, como eu falei, né, lá atrás, a política voltada para a criança e para o adolescente, né, que não era criança e adolescente, era essa mesmo, era minorista, né? Então era só a questão de situação irregular e ver a criança apenas, vamos dizer assim, no popular, como marginal, né? Ou como excluído, como abandonado. E hoje não, vocês viram aí como a Karine falou, né? O tanto de encaminhamento que ela falou, de delegacia, de hospital, né, de serviço à saúde, de requisição. Então, enfim, a gente vê realmente que houve uma evolução, né? O Estatuto, ele tem
apenas 32 anos, né, eu tenho 35, então sou mais velho que o estatuto. Então, assim, é ainda uma realidade nova, é uma política que nasceu aqui no Brasil, né, e isso chamou a atenção da comunidade internacional. O Unicef, assim que a criança e o adolescente teve esse atendimento diferenciado através do Conselho Tutelar, o Unicef veio para o Brasil com esse olhar para tentar expandir, né, para tentar descentralizar da mão do Poder Judiciário decisões que podem ser tomadas. A Karine falou que não é simples, né, mas se a sociedade tiver a oportunidade de participar, as coisas vão caminhar bem mais rápido. Porque imagine você, se uma criança ou um adolescente precisasse, né, de uma intervenção judicial para um atendimento ou uma efetivação de uma matrícula escolar. Imagina quantos processos iam chegar na mão de um juiz para poder assegurar esse direito, né? Uma coisa tão mais palpável para a sociedade poder decidir. Então, o Conselho Tutelar, ele tem essa prerrogativa, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, essa chancela do Estado para agir, apesar de não ser um órgão judicial, como a Karine falou, mas para agir como, né? Ter autoridade como. E o próprio Estatuto diz que a autoridade do Conselho Tutelar ela é equiparada de um promotor, né? E muitas vezes até de um juiz. Então, só quem pode rever a decisão do Conselho Tutelar é quem tem interesse, só é o Poder Judiciário, mas alguém tem que provocar. Então, assim, era essa contribuição que eu queria dar. Karine falou também aí sobre essa questão dessa visão, né, da sociedade, né, que é uma visão ainda minorista, né, de enxergar a criança ainda como marginal. Então, muita gente ainda utiliza isso. Não, o Conselho Tutelar ele vem para lhe pegar, o Conselho Tutelar ele vai levar você, botar você no carro. Então, é uma visão ainda social minorista. Não é ainda uma visão como prioridade absoluta, como proteção integral. Então, o que a gente queria deixar para vocês hoje era essa contribuição, né? Espero que, dentro da disciplina, né, que eu acho que tem um vínculo direto, né, com as ciências sociais, é esse ganho que a sociedade brasileira teve com essa revolução legal, né, nesse marco legal para a infância e para a juventude, e para a criação do Conselho Tutelar também em prol desse público. Isso. Ô Marquinhos, só contribuindo, sem falar que o conselho, como a gente falou, ele é um órgão permanente. Então, assim, ele não fecha. 24 horas nós estamos de plantão, né? Então, assim, estamos em sede, a gente fica em sede. Aqui no nosso município, né, a gente fica em sede de 8 da manhã até as 17 horas, mas todos os dias tem conselheiro de plantão, né? 24 horas. Aconteceu uma situação, 2 horas da manhã, vai ligar para o conselheiro que está de plantão, né? E a gente vai até lá, a gente vai resolver a situação, fazer todos os encaminhamentos que cabem, né? Que competem ao Conselho Tutelar. Então, assim, é um órgão realmente que ele não para. Todos os dias. Agora, Karine, tem alguém de plantão agora? Tem. Tanto no 2 como no 1. Né? O meu plantão... Tu tá de plantão, Marquinhos? O meu plantão começa à meia-noite, né? Esse final de semana eu tô de plantão aqui no 2. Então, assim, a gente fica de plantão mesmo, né? A gente tá aqui em casa, tá no município, mas teve uma situação, teve uma ocorrência, né? A gente vai. Por quê? Porque é um órgão permanente, né? Então, é uma contribuição realmente, né, para a sociedade, e a sociedade precisa ter essa parceria com o conselho, porque o que é que muitas vezes acontece? Às vezes a gente sabe de um vizinho, a gente sabe de alguém na nossa rua, no condomínio, que às vezes está passando por uma situação de abuso, de negligência, de violência, e às vezes a gente diz assim, eu vou não falar, não vou não me envolver com isso, né? E você pode fazer uma denúncia anônima, você pode ligar para o Disque 100, você pode ligar para, né, para o número ali do conselho da região, né? Por quê? Porque é uma vida. A gente tem, assim, inúmeros casos, tanto os que aparecem na mídia, como casos que não vão aparecer, mas que é da nossa realidade, né? Às vezes ali no bairro, no estado, né? E que às vezes porque não denunciou, porque, né, sabia, mas deixou para lá uma violência, um abuso, e que às vezes chega numa situação, né, catastrófica, né, na questão de uma morte. Então, assim, vocês que estão aqui assistindo essa aula, né, se você sabe de algum caso, né, de alguma situação, se você tem uma suspeita, o ECA fala isso, né, de qualquer suspeita, né, denuncia, mas
não se cala. É um papel nosso também, porque quem é omisso também é culpado diante dessa, né, diante da violência, diante da negligência contra a criança e adolescente. E é isso, gente. Espero que a gente tenha contribuído. Se deixar, a gente fala bem muito. E muito obrigada. Eu também queria agradecer, né? A gente queria estar presencialmente, professora, porque a Emily, quando falou com a gente, quando convidou, a ideia era essa, mas aí surgiu essa questão do Jogo do Brasil, né? Mas, assim, de antemão, eu quero agradecer a Emily e a equipe dela, né, pelo convite. Agradecer a sua atenção também em relação a gente que abriu o chat já, o link. 6h30 a gente ficou aqui, eu digo, vamos me organizar, professor. Então, assim, acho que não vai faltar oportunidade, não, para a gente poder bater esse papo e discutir em outra oportunidade presencialmente. Obrigado. Nós é que agradecemos, né, Emily? Aí assim, vocês continuam, né? Porque eu posso já colocar, a gente abrir um debate, né? A gente abrir para perguntas e eu vou lendo no chat, eu vou fazer isso. Enquanto isso, você fala, né, Emily, alguma coisa ou outros membros da equipe? Falo sim. Que maravilha, né? É como a professora Silvia falou, que quando eu apresentei para ela o tema, que seria, muitos professores gostaram do tema, né? Porque é um tema muito importante para a nossa sociedade. E assim, foi tão bom que a gente nem olhou, os minutos foram passando, mas foi uma maravilha. É como vocês falaram, né? O Conselho Tutelar, ele é um órgão de proteger a criança e o adolescente, não só função do conselheiro, mas sim do conselho em conjunto, né? Como fala o artigo 101, que é aplicar as medidas, é orientar, é apoiar, e o conselheiro ele é a porta de entrada, né? Como vocês mesmos disseram, é um trabalho que requer muito amor. E aí eu estou aqui recebendo umas mensagens, pessoal, estou comentando lá, estou acompanhando, e eu agradeço mais uma vez por terem aceitado, não vai faltar oportunidades. Realmente a gente tinha se preparado para ser presencialmente, né, para a gente lotar aquele auditório, mas aí também foi muito bom, né, de toda forma foi válido. E aí a gente, se a Débora quiser falar alguma coisa. Bom, olá, gente, boa noite. Eu estou lisonjeada em estar participando da mesa também. A Emily propôs esse tema e, com isso, despertou bastante interesse, até porque é um tema que é muito próximo da nossa realidade, por falta até mesmo de informação. No caso, as pessoas têm ainda é um medo, um receio de entrar em contato com o Conselho Tutelar, de tirar dúvidas, até coisas básicas mesmo que vocês podem orientar. Então, ainda, de fato, como acho que o Marcos falou na fala dele, ainda há um certo preconceito, e é muito importante desmistificar nesse ponto, porque são por tanto falta de informação, às vezes por falta até medo, receio. E outra coisa, essa questão do pertencimento. O Conselho Tutelar é um órgão de extrema importância, até mesmo para a sociedade se aproximar. Eu achei isso um ponto excelente durante a palestra, porque não é só jogar a responsabilidade não é uma certa vigilância, mas sim, vamos proteger a criança e adolescente, vamos garantir todos os direitos básicos, a educação, a alimentação. Às vezes, eu vivo mesmo na periferia e tem coisas básicas que a gente, às vezes, por até receio de se envolver, a gente fala, não vamos denunciar. Mas quando a gente fecha os olhos, a gente também está participando, infelizmente, daquela violência, daquele abuso. Então, falar sobre o Conselho Tutelar e falar sobre o papel é fundamental para mudar a realidade. Tinha bastante coisa que eu não sabia, como vocês mesmos informaram, sobre orientação, uma coisa básica, até uma questão de como se matricular, se não está conseguindo numa certa escola, para onde ir. Tem alguns casos que eu também estava estudando de pessoas com deficiência que não conseguem ter o acesso à matrícula, e vocês têm esse papel de auxiliar, de orientar. Então, assim, não é apenas denunciar a violência,
tem outras formas também que vocês propiciam até para resolução de problemas simples, que a boa parte da sociedade, infelizmente, por falta de informação, porque muitas vezes acontece isso, até mesmo por não vamos dizer, esse histórico, né, de dizer, não, o Conselho Tutelar, ele vai levar a criança, como a gente escuta muito disso, vai tirar as crianças dos pais, mas não é isso. É simplesmente, vou auxiliar, vai ser a porta de entrada para a resolução de problemas. Então, eu gostei muito, como a Emily falou, foi um tema proposto pela Emily, que eu não imaginava, mas tinha muita coisa a acrescentar, tinha muita coisa mesmo para fazer com que a gente melhore a sociedade, possa poder participar de forma efetiva. Não sei se o Dimas quer falar alguma coisa, eu volto para a Emily. Eu quero, só porque minha internet está oscilando demais, eu estou tendo até o vídeo. Quero agradecer a participação dos convidados e da convidada. Eu não sabia, por exemplo, eu sabia como era a atuação do Conselho Tutelar, mas nunca tinha visto de perto. E eu tenho um amigo que foi conselheiro tutelar lá de Branquinha, já tem alguns anos, e a gente eu tive um contato com o Conselho Tutelar da Branquinha, de Messias e da cidade de Murici, lá no ano de 2016, quando houve as ocupações dos IFES, aquele movimento contra a PEC da morte, que é a do teto dos gastos. E esses 3 conselhos de Branquinha, de Murici e de Messias tiveram uma atuação bem ferrenha junto com a gente, dando apoio, dando todo suporte, porque a gente tinha menores de idade, pessoas que não eram adultos e tal, e deram um suporte bem, acompanha a gente desde o início até o final do nosso movimento. E por isso eu vi a atuação, como é importante a atuação do Conselho Tutelar. Eu achei que era só se tratava como isso, por exemplo, como disseram, de carregar criança, essas coisas, não. Mas a atuação do Conselho Tutelar é muito além disso. Diversos fatores e atribuições. Sobre a questão de abuso sexual, que é uma temática muito muito sensível, muito chocante, né? Muito difícil, e como os casos que vocês encontram, como é o cotidiano, as soluções que são dadas, né, dentro das famílias, dentro das casas, como é que vocês acompanham isso? Bom, era isso. Obrigada. Hoje a gente vê que a vítima, né, na maioria das vezes os casos de violência sexual, eles acontecem no ambiente intrafamiliar. Geralmente, as vítimas, a maioria das vezes, são meninas, né, crianças e adolescentes, e na maioria das vezes também é praticada pelo pai, pelo padrasto, pelo avô, né, por pessoas de um grau familiar de muita proximidade com a vítima. Então, o que é que acontece aqui hoje, né, na nossa realidade? O nosso Estado, ele estabeleceu uma rede de atendimento, né, que é a RAVES. Ela termina, inclusive, com as terminais que a gente costuma utilizar, né, é a VVS, né, que é a vítima de violência sexual, aquela criança ou adolescente. Então, essa rede de atendimento, ela funciona hoje para a gente no hospital como é que chama ali, aquele do Poço, Karine? Hospital da Mulher, ali no Hospital da Mulher, na área Lilás. Então, o que é que acontece hoje, né? O primeiro ponto, professora, que a senhora se preocupou aí. Antigamente, a gente não tinha esse atendimento em rede. Então, o que é que acontecia? O Conselho Tutelar recebia uma demanda de violência sexual, levava aquela criança ou aquele adolescente para a delegacia. Aí, quando chegava lá, né, não é uma realidade. Até às vezes a gente mesmo se pega revitimizando aquela criança. Mas você chegava lá com um escrivão que não tem, vamos dizer assim, tato para lidar com criança e adolescente. Não tem essa sensibilidade, né, de abordar. Aí já chegava revitimizando e fazendo comentários. Então, assim, indiretamente, né, claro que ninguém ia fazer isso por querer. Então, assim, era muito dolorido, era uma via cruz mesmo. Você levava para lá, depois voltava para o IML. Então, hoje, o que foi que o Estado pensou? Então, inclusive, o Estado de Alagoas é pioneiro nisso. Pensou em fazer um atendimento centralizado para essa criança e para esse adolescente. Então, lá, na área Lilás, ele vai ser acompanhado, né, a vítima de violência sexual.
vai ser acompanhado por uma equipe técnica composta por assistente social, psicóloga, a enfermeira, médico, enfim, inclusive até legista próprio, né? O legista, ele dá plantão lá e no IML, então ele vai fazer o atendimento, é tudo lá numa salinha, eu acho que deve ter uns 45 metros quadrados, né, Karine, mais ou menos, bem Isso. pequenininho, mas tudo lá centralizado. Então aquela criança, ela não vai, inclusive o BO, o boletim de ocorrência, tem um policial que faz lá. Então, assim, esse cuidado do Estado melhorou bastante. O que é que eu particularmente observo que ainda é uma falha, né? A gente sabe que a lei agora ela definiu o seguinte, que a criança e o adolescente, ela não, o abusador, né, no caso, o agressor, não só em caso de violência sexual, antigamente, quem tinha que sair da moradia comum era a vítima. Hoje não, hoje é o agressor, né? A lei ela mudou. Mas na prática a gente ainda não vê isso de perto. Então, com relação à questão do Estado, eu particularmente vejo que melhorou 100%. Com relação a essa questão de reinserção daquela criança ou daquele adolescente no ambiente familiar, né, comunitário, ainda fica um pouquinho, vamos dizer assim, no popular, né, na gíria popular, no pegado, ainda está difícil da gente poder ter uma melhora. Mas, aos poucos, o Conselho Tutelar ele tem feito esse papel de acompanhamento, né, e orientação, e apoio, e encaminhamento posterior a esse atendimento na RABS, né, que a gente sabe que é um trauma. Eu costumo dizer o seguinte, que toda violação de direito, ela é terrível, mas não tem nenhuma pior e mais agressiva do que a violência sexual, porque ela é danosa não só para o corpo, né, o corpo é como um corte, é momentâneo, você vai sentir doer, mas uma hora vai parar. Mas aí a ferida na alma que aquela criança fica, né? E os traumas psicológicos e familiares e que ele vai levar para o resto da vida. Então a gente faz esse acompanhamento, a gente faz os encaminhamentos para o atendimento psicológico específico para esse atendimento. Nos municípios, aí em Maceió e aqui em Rio Largo, em todos os municípios do Brasil, tem um CREAS, né? Que faz esse atendimento, vamos dizer assim, mais extensivo, né? Porque na RABS, aquela criança ela vai fazer esse atendimento no dia que aconteceu ou no dia que foi denunciado. E, posteriormente, é o município que vai assumir isso. Então, assim, tem tido uma melhora significativa, mas ainda tem essa dificuldade com relação a essa questão das decisões em relação ao agressor, né? O convívio da moradia comum com o agressor. E é interessante, Marcos, reforçar que dentro dessa na questão do abuso, né? Quando há o abuso, que lá na RAVES também eles fazem os testes rápidos, né? Porque dependendo do que tiver ali no resultado... E a profilaxia. A profilaxia. A criança ou adolescente, ela fica com um acompanhamento lá também, nessa questão de ter que voltar no médico daqui a 3 meses. E como você falou, sem contar em todos os encaminhamentos que é feito. Porque quando chega um caso de abuso, mesmo se o abuso foi agora, né, foi hoje, ou se o abuso ele foi há 5, 6 meses atrás, a gente faz os encaminhamentos. Ministério Público, né, promotoria, delegacia onde aconteceu o crime, porque às vezes a criança é aqui de Rio Largo, mas às vezes o crime aconteceu na casa da avó, lá na Ponta Grossa. Então a gente precisa encaminhar para a delegacia, né, para aquele DP, daquela região. Então, encaminha para o Ministério Público, encaminha para a delegacia, a gente requisita atendimento psicológico, a gente requisita atendimento médico, a gente encaminha para o CREAS, né, que é um atendimento realmente mais especializado para fazer essa questão do vínculo, né, de restabelecimento de vínculo. A gente vai fazendo todos os encaminhamentos, é aquilo, tudo que está dentro do conselho, do que a gente pode fazer, a gente vai fazer, né? E tendo esse acompanhamento, essa orientação com a família, mas que às vezes não é fácil, porque infelizmente, às vezes a gente pega a família onde, né, às vezes essa mãe, ela prefere esse agressor, estar com esse agressor do que com essa criança, do que com esse adolescente, às vezes não vai acreditar, às vezes diz que a criança está mentindo, que o adolescente está mentindo, né? É assim, tem por isso que eu falo, né? Tem casos e casos, situações e situações, mas em todos a gente encaminha, né? Vai realmente assim, velar e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Muito bom, né? A clareza, os esclarecimentos, e que bom, não é, Marcos, que pelo que vocês falam, né, as coisas estão melhorando, né?
as coisas de todo jeito, né? A única coisinha que eu fiquei assim com relação ao trabalho de vocês é a segurança de trabalho de vocês, né? De não ser uma ocupação que seja transitória, porque vocês vão aprendendo, vocês vão amadurecendo, vocês vão ficando melhores, né? E não ser uma posição que seja muito politizada, depende do prefeito, né, que foi eleito, depende. Isso é uma coisa que também preocupa. Quer dizer, eu estou falando sem saber direito, né? Mas diga. Mas foi justamente por isso que a Karine falou lá na fala dela, né? É transitório, mas a lei ela teve uma modificação, ela teve uma alteração. Por que essa lei foi alterada? Ela pensou no seguinte, o conselheiro tutelar, ele tem um mandato de 4 anos, né? E o órgão ele é composto por 5. Então, de repente, você tem algum conselheiro tutelar que é vocacionado, né? Que tem vamos dizer assim, que tem empatia, né? Porque não é só a questão de estar ocupando um espaço, né? Você tem que ter vínculo com aquilo, você tem que ter, como a Karine falou, né? É uma missão. Então, assim, é dada a oportunidade, por isso que a lei foi alterada, né? Foi pensado nisso, para que os bons permaneçam. Então, se houver algum tipo de... a sociedade entendeu que o Marcos não merece mais estar naquele espaço, naquele ambiente. Então, vamos tirar o Marcos e botar outra pessoa. Não, a Karine, ela já está no 4º mandato, mas ela é uma ótima conselheira tutelar. Vamos manter a Karine? Então, foi pensando nisso. Antigamente, era até 2019, só eram 2 mandatos, e você tinha uma quebra. Você tinha vamos dizer assim, um rompimento de elo dentro do Conselho Tutelar. Então, foi pensado nisso. Com relação à questão da politização, em muitos lugares, né, principalmente em interior, ainda existe, mas é bem, vamos dizer assim, é bem menor do que foi um dia. Que bom, né? Que bom que as coisas melhoram. E eu vejo assim, a vocação de vocês, né? A forma como vocês falam é algo que tem a ver com a vocação mesmo, né? Vocês são bons profissionais no que vocês estão fazendo, né? Isso transparece, né, Emily? Eu agora passo a palavra para vocês. Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação a como se dá o papel do conselho juntamente com a escola, no caso de reprovações, índice de evasão de aula, porque a gente sabe que, por exemplo, uma criança que está passando por uma situação de negligência, violência, vai afetar diretamente no resultado escolar. Eu queria saber como é essa interação do conselho junto com a escola. Tá. Vai falar? Faço a primeira... Não, pode falar, Karine. Fica à vontade. Vou falar sem complemento. É interessante porque essa questão até da evasão, o ECA fala isso. Se eu não me engano, o Marquinhos me corrija, acho que é artigo 55, que fala sobre isso, dos diretores, né? Eles comunicarem... Né? Esse artigo, eu estou agora na dúvida, mas acho que elevado os índices de repetência. Eu acho que ela leu antes de perguntar, não foi não, Débora? Acho que é o... É o que a lei diz, né? Que deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. Elevados índices de repetência e evasão escolar. Aí muita gente confunde, acha que o papel do Conselho Tutelar é estar na escola porque o menino está mal comportado, né? Vou deixar a Karine falar aí. Está sem querer fazer atividade. E não é, então, assim, é um dever da escola comunicar ao conselho. A escola precisa realmente comunicar o conselho. E a escola precisa ser parceira do conselho. Porque é isso, como você disse, principalmente com criança e adolescente. Assim, criança, né? Principalmente os adolescentes também. Mas principalmente com criança. Porque está ali, né? A professora, todo dia, percebe o comportamento, percebe a diferença. Quando a gente, às vezes, vai dar palestra em escola também, né, a gente fala, quando os professores nos convidam, a gente fala sobre essa questão do que é o abuso, principalmente. E é interessante porque, às vezes, a criança ela vem falar para a gente, ela não tem nem noção que aquilo é abuso. Né? Ela não tem nem a noção do que aquilo que ela está passando realmente é um abuso. E a escola realmente tem essa parceria, né? Na grande maioria. Eu acredito que as escolas já aqui têm essa parceria com o conselho, tanto com um como com 2, mas sobre
repetência, os níveis, né, elevados de falta, cabe realmente à escola, os diretores, né, eles precisam comunicar, é dever deles. E eu acho que é o artigo 55, se não me falha a memória. A Débora deve ter lido aí. Mas é isso, né? Então, assim, tem até um programa, eu acho que ele foi instituído no Rio Grande do Sul, e é um programa integrado, né, entre escola, família, escola, Conselho Tutelar e Ministério Público, que é conhecido como Programa FICAI, é o Projeto FICAI, né, que trata dessa questão da evasão escolar, que a gente sabe que é uma problemática que atinge, acho que em grande parte o Nordeste, né, a nossa realidade. Por quê? Porque aquelas crianças que estão em situação de vulnerabilidade social, né, ou até como a Débora citou, de violação de direito mesmo, como violência física, violência psicológica, não só a questão da vulnerabilidade de pobreza, né, mas acaba influenciando nisso, né, a criança perde o estímulo de ir para a escola, enfim. Então, existe esse projeto em todos os municípios, que é o projeto FICAI, né, que incentiva a criança a permanência, né, porque o que a lei diz? A lei diz que é um direito da criança o acesso à escola, correto? Mas a lei também diz o quê? Que é o direito da criança, é o acesso e a permanência. Então, não adianta a criança ser matriculada e não frequentar a escola, né? Então, foi nesse sentido que esse projeto, ele nasceu, uma contribuição que a gente possa dar, a gente se coloca à disposição, né? E, assim, fazer... A Débora, acho que foi a Débora que falou, né? Com relação às atribuições do Conselho Tutelar, que ela achava que era só aquilo, né? Esse momento que a gente está fazendo aqui também é atribuição nossa, né, tá, que é a questão, vamos dizer assim, não é formativa, mas de orientação através de palestras, né, no caso, dessa temática, né, da violência sexual. Então, é uma atribuição nossa, legal, está prevista lá no artigo 136. A gente tem a obrigação, além de atender, de encaminhar, de atendimento aos pais, né, que são as medidas pertinentes aos pais responsáveis, a gente tem a obrigação de encaixar em algum momento dessa nossa atividade essa questão, vamos dizer assim, de palestra, né, de discussão dessas temáticas para poder diminuir esses índices, né, de violência. Queria agradecer mais uma vez a presteza, né, a simpatia que a professora atendeu a gente, vocês também, a equipe da Emily, a Débora, ao Dimas, né, e a Emily pela oportunidade, pelo convite. A gente se sente muito honrado. Isso, gente. Muito obrigada, né, professora Silvia, Emily, Débora, Dimas e todo mundo também que está aí assistindo, né? Se deixar, a gente fala bastante mesmo. E assim, a gente fica à disposição, porque é algo que a gente gosta de falar, é algo que a gente vive, né? De verdade, a gente vai vivendo essa realidade, né? A gente vai compartilhando as nossas experiências também, que se for para contar a experiência, tem, como a gente diz, um bocado, né? Mas assim, desde já, muito obrigada, né? Pelo tempo, pelas perguntas, pela confiança, né? De parar um pouquinho de ouvir realmente a gente. E é isso, né? Muito obrigada e a gente se coloca à disposição de vocês. Só para agradecer, né, a todo mundo que acompanhou vocês nesse tema tão importante, né? Agradecer a senhora mais uma vez, professora, pelo apoio, pela acolhida, a todo mundo da universidade, né, que também acompanhou a gente, né, nesse tema importante. E é isso, e até a próxima, que será breve. Boa noite a todos e até mais. Bom trabalho. Boa noite, pessoal. Boa noite.